a carta de Paulo à igreja que estava em Filipos, Paulo quem diz isso: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E João, capítulo 3, versículo 16, é considerado o texto áureo da Bíblia, e talvez seja um dos primeiros versículos que nós, como crianças, aprendemos de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a gente vive hoje dias, né, em que talvez um dos livros mais procurados, uma das seções assim, mais acessadas numa livraria ou mesmo numa biblioteca, são os chamados livros de autoajuda. E é o tipo de mensagem que talvez a gente mais encontre na televisão, nos meios de comunicação. São mensagens, sugestões psicológicas. Alguns fazem o próprio cristianismo como se fosse um manual de autoajuda, em que as pessoas pegam Filipenses 4,13, por exemplo, que quer dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se fosse uma fórmula mágica, né? Como as histórias de fada, de criança, né? Ou de gênio da lâmpada, que eu falo a palavra certa e as coisas acontecem, né? Ou esfrega a lâmpada e aparece um gênio para pedir os pedidos para o amo, né? Peça qualquer coisa e será realizado. Todo mundo gosta de pensar que o ser humano ele não tem limites, ele rompe barreiras, e é comum a gente ouvir que querer é poder, né? Então, eu posso isso, eu faço e aconteço, eu tenho capacidades ilimitadas, né? Eu, quando era criança, ouvia dizer que o ser humano ele usa apenas 5%, talvez 1%, 2% da capacidade do seu cérebro, que o ser humano tem um potencial maravilhoso. O ser humano gosta de pensar nisso, né? Não é à toa que as Olimpíadas, muitos anos antes de Cristo, já eram tão populares, porque as pessoas gostavam de assistir o ser humano superando suas marcas, superando os seus limites. Talvez também das coisas que mais capta o esforço das pessoas, os desafios, né, a gente encontra no chamado Guinness Book, né, que muitos seres humanos colocam como objetivo de vida colocar o seu nome no Guinness Book, até por coisas completamente irrisórias ou assim, meio sem sentido, né? O maior cabelo, a maior unha, e você encontra de tudo no Guinness Book. E as pessoas sempre são ensinadas a tentar superar os seus próprios recordes. Mas, mais cedo ou mais tarde, todos nós aprendemos que, às vezes, a gente pensa que um texto fora do contexto, né, a gente pode distorcer a palavra de Deus e achar que nós podemos, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na realidade, é uma carta branca para o crente fazer de tudo, né, poder realizar tudo que ele bem entende. E não é esse o contexto da passagem. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela coloca muito claramente que, na realidade, o que nós temos que aprender é a suportar os limites que Deus estabeleceu na nossa vida e na nossa existência. O pecado é uma das grandes limitações à nossa vida, aos nossos potenciais, né? E justamente porque o homem pecou, né, Deus coloca limite à sua vida. Eu me lembro em Gênesis capítulo 6, que quando Deus, ao olhar para a humanidade, viu,
né? E ele fala que é um texto até que a gente fala que é um antropomorfismo, né? Quando você pega uma linguagem aplicada ao homem e tenta colocar, explicando o que acontece com Deus, né? Porque Deus não é homem, Deus é espírito, Deus não se limita ao homem, mas, né, como nós somos criados à imagem e semelhança, né, então, para que a gente entenda o comportamento de Deus, a palavra de Deus muitas das vezes associa comportamentos humanos àquilo que ocorre no sentimento de Deus. E lá em Gênesis capítulo 6 diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. Deus se decepcionou, né, em ver que o homem estava indo totalmente contrário aos seus princípios, aos seus ensinamentos. E ali em Gênesis 6 nós encontramos que Deus, além de se arrepender, ele falou que ele ia limitar a vida humana a 120 anos. A gente vinha com grandes idades, isso é um debate, será que era anos mesmo, não era? O fato é que não é só na Bíblia que a gente encontra genealogias de pessoas vivendo muito, como Matusalém, que foi o homem registrado na Bíblia com quase 1000 anos de vida. Né? Mas até nas genealogias encontradas na Mesopotâmia, em tábuas, né, de argila, aquelas placas chamadas cuneiformes, encontra genealogias gigantes, né? E aí os arqueólogos tentam disfarçar, dizer que não, esses anos todos não são essa quantidade toda, mas o fato é que em dado momento Deus falou assim, a idade tem um limite, 120 anos. E é impressionante que a gente não consegue, chega um momento, a gente até hoje queremos romper a barreira dos 100 anos, né? Todo mundo, isso aí vai chegar aos 100, né? Mas nós temos o limite até quando Deus permite que nós vivamos. Jacó foi alguém que ultrapassou essa barreira dos 120. Quando ele chegou diante de Faraó, né, ele só tinha 130 anos. Ele achou que era pouco. E ele falou, poucos e maus foram os dias da minha vida, e não se chegam aos dos meus pais, né, nas suas peregrinações. Ele tinha absoluta consciência, né? Jacó, aquele que era chamado enganador, o que pagou um preço muito alto, ele de enganador, ele passou a ser enganado, ele foi enganado pelos seus filhos, foi enganado pelo seu sogro, e aí vai, né? Mas ele tinha absoluta consciência de quanto mais vida ele tivesse, mais erros e mais ele era vítima dos seus próprios limites e do seu próprio caráter. Mas é Deus quem estabelece esse limite, é Deus que sabe até quando, é Deus quem coloca a direção na nossa vida e nos ensina a suportar as nossas limitações. Ele estabelece leis que regem em todo o campo a nossa vida e a nossa existência. Tem leis universais que, quer você concorde ou não, a lei da gravidade, por exemplo, se você pular do 3º andar de um edifício, você vai morrer. A lei da gravidade, acabou. E é ruim? Poxa, claro que não. Né? A lei, ela nos mantém com nossos corpos colados ao solo. Né? Se todo mundo começasse a flutuar, isso seria um problema terrível. Né? Como entrar dentro de casa, a gente querendo entrar dentro de casa e não conseguia, né? Porque todo mundo flutuando, as pessoas, o homem na Lua, que a gravidade é muito menor, teria grande dificuldade de andar, passos lentos, para conseguir se locomover. Existem as leis de Newton, né, que falam que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar, no mesmo espaço. Né? E as batidas e os acidentes mostram isso claramente. Né? Nós temos a eletricidade, que é calcada em leis da física, que não é boa nem ruim, porque é boa quando nós tomamos proveito e estamos usando para mover os nossos aparelhos eletrônicos. Mas, se você meter um dedo na tomada, a criança, ela muito cedo aprende. Eu lembro que a Aninha, um dia, meteu o dedo na tomada, a gente não viu, né? Foi lá na minha sogra, tomou o choque, ela aprendeu. Opa, não posso botar o dedo na tomada. A gente protege, bota tampa e tudo, mas, às vezes, nós queremos desafiar as leis de Deus. Né? Me marcou muito a minha infância de um acidente que aconteceu na ponte de Caracol, que tem lá em Madureira, onde antigamente era chamada Estação Magno, e ali hoje é a Estação Mercadão de Madureira, é a linha 2
do trem. E ali não tinha, hoje tem um monte de proteção, e tudo ali era só uma ponte normal, e um menininho vinha com um senhor de idade, e o menininho resolveu urinar ali em cima na ponte. E quando ele urinou, o seu xixi pegou na corrente de alta tensão, e ele foi eletrocutado e morreu na hora. E aí, qual é a culpa disso aí? Ele simplesmente ignorou uma lei. E nós, quando ignoramos as leis que Deus estabelece, as consequências são graves. Deus coloca limitações, inclusive, para a sua pessoa. Às vezes, né, nós podemos ficar revoltados, mas Deus pode tudo, né? Deus é onipotente, mas o próprio Deus, ele se autolimita quando ele te dá o livre-arbítrio. Como que ele gostaria que nós fizéssemos determinadas coisas, mas ele não nos obriga a fazê-lo. Né? Senão ele estaria nos criando como seus robôs, né? Suas marionetes, e não teria valor nenhum toda e qualquer atitude que nós tomamos na sua direção. Ainda que Deus se limite, ele continua todo-poderoso, onipotente. Tem até uma brincadeira na teologia que fala assim, se Deus pode todas as coisas, será que ele pode construir uma pedra tão grande que ele não possa carregar? Se ele não pode construir uma pedra tão grande que ele não possa carregar, então ele não pode todas as coisas. Deus não pode nada que ele não queira, que ele se autolimita pelo seu caráter. Assim porque João, capítulo 3, versículo 16, fala, Deus amou o mundo. É o maior amor que ele podia. Nos seus limites, ele fez o máximo que podia para que nós pudéssemos chegar até ele. Deus é soberano, o seu poder é infinito, imutável. Não existe nada que ele não possa fazer. Todas as circunstâncias na nossa vida, quando nós nos esbarramos nos nossos próprios limites, nas nossas próprias falhas, ali mostra que só um onipotente Deus pode nos salvar das consequências e das garras do pecado. Seu poder tem de ser visto à luz do seu imutável e perfeito caráter. A sua vontade é soberana, Deus pode fazer todas as coisas, mas ele pode fazer somente de acordo com a sua infinita bondade, santidade e sabedoria. Deus não pode mentir, porque ele mesmo prometeu e ele assim cumpre. Números 23, 19, é Balaão que fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, prometeria e não cumpriria. Tito, versículo 1, 2, fala que Deus prometeu e não pode mentir, ele não pode pecar, ele não pode falhar, ainda que o homem seja infiel. Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, meus irmãos, em segundo lugar, nesse caminho para suportar as nossas limitações, suportar as nossas próprias fraquezas e poder dizer como Paulo, não que eu posso fazer tudo, que eu sou o todo-poderoso, negativo, mas sim que eu posso suportar toda e qualquer limitação que Deus impõe à minha vida, a certeza de que Deus fez o máximo e espera de nós que façamos o nosso máximo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não poderia ter amado mais do que ele amou. Ele não poderia ter dado mais do que ele deu. Ele amou o mundo, não foi só apenas uma pessoa, não foi apenas um grupo, mas ele amou a todos. O mundo que pecou contra Deus e o abandonou coletivamente e individualmente, de todas as formas, o ser humano rejeita a Deus diariamente. Isaías 53, 6 fala que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Poderíamos facilmente entender porque Deus amou o seu próprio Filho, ou os santos, ou os anjos, ou o seu povo aqui na terra, mas como entender o amor de Deus? Deus prova o seu amor para conosco, mesmo nós sendo ainda pecadores. As multidões que iam atrás de Jesus iam apenas para ver os seus milagres. Isso aí não era, né? O pessoal ia atrás de pão de graça, né? de cura, de espetáculos. Como hoje, muitas das pessoas que vão às igrejas querem ver espetáculo, querem ver maravilhas.
rejeitaram a Jesus, o Messias sofredor, mas ainda assim foram amados por ele. Quantas vezes a Bíblia registra em vários evangelhos, Mateus 23, 37, quando ele vê a cidade e chora sobre ela, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas e te matas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. E ele chorou ao declarar isso. Lucas 13, 34, Lucas 23, 34, poderíamos ficar consultando diversas passagens em que é manifesto a profundidade do amor de Deus. Jesus sentiu o peso do pecado da humanidade, o abandono do Pai na cruz, lá em Filipenses 2, 6, fala, né, da quinose, o autoesvaziamento de Jesus, de ser obediente até a morte de cruz. Porque somente Jesus poderia ser a salvação. Atos 4,12 fala que nenhum nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. Isso você pode ter certeza, meu irmão, não há mais nada que Deus não tenha feito para ter você. Ele fez o máximo dele. Ele foi até o limite. O que ele poderia fazer para nos ter junto dele. Ele não pode oferecer mais. E o seu amor, ele chega ao limite da sua justiça, porque a sua justiça é universal. O seu amor está em equilíbrio com essa justiça. E interessante, muitas das vezes, para a gente entender, né, que como igreja, como servos de Deus, nós podemos ajudar mutuamente, encorajarmos uns aos outros. E com a união nós podemos vencer barreiras, né? A comunhão da igreja é fundamental, mas ela não tira a responsabilidade individual. A salvação é a responsabilidade em carregar os nossos fardos, as nossas próprias limitações, as limitações que Deus coloca na nossa própria vida, ela é individual. Gálatas capítulo 6, versículo 2, ele fala que devemos carregar uns aos outros, os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas engraçado aí, Paulo pensando, né, no fardo, que nós devemos ajudar uns aos outros, depois parece que ele se contradizeu. Não, ele disse no versículo 5, mas cada um levará o seu fardo, seu próprio fardo. Ou seja, a responsabilidade do nosso relacionamento com Deus, a responsabilidade de entender os limites que Deus coloca na nossa vida e as nossas próprias provações, o ter fartura, ou ter miséria, ou o ter abundância. Cada um tem a sua medida, a medida que Deus coloca. Tem até uma parábola, né, da cruz, que Deus deu para cada um carregar, né? Porque Cristo mesmo, ao dizer o seu evangelho, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, né? Diz que um certo cidadão ficou impressionado quando o pastor falou que cada um, ao aceitar Jesus, tinha a sua cruz para carregar, e ele achava que a cruz dele era mais pesada que a dos outros, né? E ele teve um sonho, e ele viu que havia várias cruzes, né, espalhadas num monte, né? E ele pensou, vou pegar uma cruz muito melhor do que a minha. Essa daqui é a hora que eu estava esperando, eu quero trocar, largar essa cruz. E ele bota a sua cruz de lado, né? E aí pega uma outra que parecia ser bem menorzinha. E aí, quando ele começou a andar com aquela cruz, a cruz incomodava, porque era muito pequena e ele não conseguia apoiar no chão. Não dava para apoiar no chão. Ele não conseguia, não tinha mais aquele... que quando ele parava, a cruz a anterior, a cruz que era supostamente dele, estava pronto para a sua altura. Aí ele falou, poxa, agora eu não posso... E aí aquilo machucava o seu ombro. E aí ele vai e procura outra cruz e falou, não, então acho que o bizu é uma cruz bem comprida. E aí ele pegou uma cruz comprida, mas quando ele encostava no chão, aí não dava para apoiar no ombro. E lá pelas tantas, ele achou uma perfeita. Aí ele falou, poxa, mas essa daqui está boa. Aí ele olhou, falou, ué, essa é a minha. Aí ele parou de querer procurar outra cruz e acordou. Né? E ele viu que cada um tem a cruz do tamanho perfeito que Cristo colocou.
devemos reconhecer a soberania de Deus sobre as nossas vidas e saber até quando podemos suportar, até quando Deus quiser. Né? Tinha um programa de televisão uns anos atrás, não sei se o Mateus e o Tiago vai lembrar disso aí, que eu acho que de repente eles eram bem crianças. Acho que passava perto do Fantástico, era um tal do programa Você Decide. Né? Ele tinha 2 finais na história. E aí as pessoas ligavam para a televisão, para a emissora, para escolher qual era o final. Como que a gente gostaria, né, de poder escolher, e só colocaríamos finais felizes para todos nós. Né? Para determinados crentes adeptos da teologia da prosperidade, a vida cristã seria 1000 maravilhas. Estaria todo mundo aqui conosco, Abraão, Isaac, Jacó, ninguém teria morrido, ninguém teria passado por doença. Né? Mas não, Deus coloca limite. Chega uma hora que Deus fala assim, basta. Eu me lembro do grande profeta Moisés, um homem grande, intercessor de Deus, livrou várias vezes o povo, quando Deus queria destruir o povo, e Moisés ia lá, Senhor, perdoa esse povo. Aí Deus falou, tá bom, Moisés, Senhor, se não for com a tua presença conosco, não nos faça subir daqui. Fala, tá bom, Moisés, eu vou contigo, eu vou com o povo. Mas chegou uma hora que Moisés chegou para ele e falou assim, Senhor, deixa eu entrar na terra prometida. Deixa eu entrar na terra prometida. Sabe qual foi a resposta que Moisés recebeu de Deus? Basta! Não me fala mais nisso. E aí Moisés entendeu, opa, essa linha eu não posso cruzar. Deus já decidiu. É Deus quem tem a palavra final. Me lembro de Abraão, né, com aquela historinha, eu gosto tanto daquele texto, já preguei algumas vezes, dá uma vontade de voltar nesse texto. Né? Acho que o pastor Maurício, o pastor Raimundo, sempre tem aquele texto que a gente quer voltar lá para pregar mais uma mensagem. Gênesis 18, quando aquele diálogo de Abraão com Deus, pensando no seu sobrinho Ló, que estava lá em Sodoma. Né? E ele começa com 50 justos. Senhor, vai destruir a cidade de Gomorra se tiver 50? Não vou destruir. Ele falou assim, Senhor, mas não se iria, e se tiver só 45? Vamos tirar 5, né? Acho que 50 é muito. Por favor, não fica irado comigo. Aí Deus falou, não vou destruir por 45, não vou destruir por 40. E ele fica, e Abraão se dá por satisfeito, ele vai baixando, 45, 40, 30, 20, 10. Aí Deus falou, não, por 10 eu não destruo. E aí Abraão se deu por satisfeito, ele pensou assim, 10... legal, tem lá, né? 10, não é possível. Tem Ló, deve ter contado ali a família, as filhas, os genros, vai estar tudo certo. E não foi suficiente para impedir. Deus destruiu a cidade e só salvou quem? Salvou só Ló e as suas 2 filhas. Ezequias foi quem pediu a Deus anos, né, a mais de vida. E Deus deu 15 anos. Moisés pediu só para cruzar a linha. Deus falou que não. A intercessão tem o seu poder, sim. A oração tem o seu poder. Podemos orar uns pelos outros. Mas a palavra final é Deus. E existem limites até mesmo para o intercessor. Existe um momento que Deus chega e fala, para de orar. Não ora mais. Que nada substitui a conversão genuína, individual e coletiva, né, do povo. Nós não sabemos, só Deus sonda o coração. E por mais que oremos, né, o amor de Deus ele está em equilíbrio com a sua justiça. Eu estou lendo a Bíblia, né, já estou na minha 2ª leitura esse ano. Né, estou no livro de Jeremias, um profeta muito querido, mas muito sofredor. E em Jeremias capítulo 11, versículo 14... Deus fala para Jeremias, para de orar por esse povo. Não ora. Não ora. Não ora. Mas o povo está assim. Não ora porque virá o castigo. Jeremias 15, 1, né, aí Deus vira para Jeremias e fala assim, olha, ainda que tivesse, né, aí Samuel, ou que tivesse Moisés, eu ainda iria castigar o povo. E ele usa o mesmo argumento forte
quando ele fala com Ezequiel. Ezequiel, capítulo 14, versículos de 14 a 20, ele fala, olha, se ainda que levantasse, né, Daniel, Jó, o povo ia ser destruído. De qualquer jeito, a minha justiça ia queimar. Ou seja, a solução para a nossa cidade, a solução para a nossa vida, a solução, né, para o nosso país não é termos mais Daniel, não é termos mais Jó, não é termos, né, grandes intercessores de Deus. Tem tanta gente achando que a solução é sair declarando, né? Declaro a cidade é do Senhor, declaro que, poxa, como fazem com Filipenses 4,13, né? Posso todas as coisas, então eu posso ter dinheiro, eu posso ter saúde. Não é isso. Eu suporto qualquer limite que Deus tenha colocado na minha vida. Suporto qualquer cruz que Deus coloque no meu ombro. Nós não precisamos ser Jeremias, ser Daniel, ser Jó. Nós precisamos, cada um, o nosso próprio fardo, colocar no nosso ombro e estarmos dispostos a caminhar enquanto Deus aqui nos colocar na terra. Ele é o Senhor, é Ele quem determina o quanto nós podemos ir. Sabemos que Ele fez o máximo que Ele podia, e Ele espera que nós façamos o nosso máximo, que nós nos arrependamos, nos convertamos a cada dia. Não precisamos de mais Moisés, não precisamos mais de Jó, não precisamos mais de Daniel. Precisamos de, como pessoas, como povo, como igreja, nos convertermos totalmente a Ele. Cuidado com as armadilhas da autossuficiência. 2 Coríntios 12, versículo 7 em diante, quando Deus falou com Paulo, né, a respeito do espinho na carne. Que Deus tinha colocado um espinho na carne, que ele orava e pedia para que Deus o removesse. E Deus falou, não vou tirar, porque a minha graça te basta. E Paulo passou a aprender que de boa vontade ele se gloriaria nas suas fraquezas, porque quando nós somos fracos, aí é que nos tornamos fortes. E o perigo está para o servo de Deus, é se achar forte, é se achar que não precisamos da graça e do amor de Deus. Precisamos menos de nós e mais de Deus. Não podemos manipular Deus, o que podemos é nos submeter a Ele. E a melhor situação que Deus espera que nós estejamos aos seus pés é quando nós estamos encurralados, como não parece ter saída. Quando não parece não haver mais luz no fim do túnel. É nesse lugar que Deus nos quer. É nesse lugar que Deus quer que a gente, com o coração quebrantado, clamando pela sua misericórdia. E até quando? Basta, Deus é quem sabe, né? É Deus quem tem a última palavra. Não precisamos mais de Moisés, Samuel, Noé, Daniel ou Jó. O que a gente precisa é termos dia a dia um coração quebrantado e contrito. Davi aprendeu isso. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, há um tempo atrás, eu ouvi um estudo sobre as coisas que Deus não pode fazer. Eu falo, mas Deus não pode fazer? Eu falo, porque Ele colocou esse limite para Ele, e Deus não viu um pecado tão grande que Ele não possa perdoar, ou um pecador tão pecador que Ele não possa perdoar. Não existe limite para o amor de Deus. Agora, o limite está em nós mesmos, quando nós não somos capazes de nos arrepender e voltar para Ele. Que Deus assim nos abençoe e coloque no nosso coração esse desejo de entender os limites de Deus, de estarmos dispostos a suportar tudo que Ele colocar na nossa mão, porque Ele nos fortalece. Que Deus nos abençoe. Amém.